Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a psicóloga e hipnóloga Glaucia Mosconi e você está aqui mais uma vez na websérie Saúde Emocional e Vibracional. Eu agradeço a todos que estão aqui, estão entrando. Hoje a ideia é nós falarmos um assunto que às vezes é um pouco delicado, mas é importantíssimo falar, né? Para que a gente possa esclarecer as pessoas cada vez mais com relação a isso. Estamos falando sobre as relações abusivas, né? Enquanto o pessoal entra, eu vou dando meu boa noite para vocês. Vão chamando mais pessoas, né? Para que a gente possa ajudar, né? Cada vez mais com esse e outros assuntos dentro da saúde emocional. E a gente poder compartilhar com outras pessoas, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais pessoas a gente ajuda, certo? Com esse e com todos os outros assuntos que eu costumo trazer aqui no meu canal, @conexão_integral, que faz parte do método Conexão Integral. Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, eu sou a psicóloga, hipnóloga e criadora do método Conexão Integral. Estamos na websérie Saúde Emocional e Vibracional. Esta é a live 3, onde vamos falar sobre as relações abusivas. Liberte-se, né? Então, eu vou falar um pouco, vou identificar o que são as relações abusivas, vou trazer alguns tipos, e depois, mais à frente, eu vou falar como vocês podem se libertar ou começar a se libertar desse padrão que é tão tóxico, né? E atrapalha tanto as relações humanas no geral, né? Lembrando, gente, que hoje eu vou trazer uma surpresa. Quem ficar até o final na transmissão ao vivo, eu vou fazer um sorteio de uma avaliação comigo gratuita. Então, pessoal que assistir, que ficar aqui comigo aqui na live, ficar até o final, eu vou sortear esta avaliação comigo dentro do processo da psicoterapia, ok? Bom, então estamos aqui falando das relações abusivas hoje, em homenagem também ao Agosto Lilás. Eu não sei se vocês sabem que nós estamos no mês de comemoração de 15 anos da Lei Maria da Penha, e por isso o Agosto Lilás. Mas lembrando, gente, que as situações abusivas não acontecem só com as mulheres, apesar disso estar sendo muito falado por aí atualmente. Essas relações abusivas acontecem com crianças, com os homens, né? Acontecem com todo mundo que é subjugado de alguma forma, né? Por isso que eu quis trazer o assunto para a gente falar de forma séria e objetiva, sem rodeios, né? E sem soluções mágicas, né? Na psicologia a gente não tem soluções mágicas, a gente tem a realidade, né? Olá, professor Carlos Moraes, que honra tê-lo aqui. Muito bem. Vamos lá. Então, o objetivo hoje, gente, é sensibilizar sobre este padrão tóxico e alertar, principalmente, trazendo algumas soluções, né? Sempre começa pela identificação. Todos os assuntos que eu trago aqui na live começam com a pessoa conseguindo identificar o que está acontecendo com ela, e para isso eu trago várias informações, bastante conteúdo para você poder identificar o que acontece com você no dia a dia, tá? Durante a live eu também dou algumas dicas para que a gente possa caminhar juntos nesse sentido. Não é uma psicoterapia, é claro, é uma live, né, que tem de cunho terapêutico, mas que dá para vocês terem bastante noção e às vezes até consciência de algumas situações que vocês vivem, né, até de repetições, tá? Vamos lá. Boa noite, professor Carlos. É uma honra ter o senhor aqui. Professor Carlos, meu professor se não me engano, se é o Carlos certo, é meu professor de fitoterapia. De qualquer forma, seja bem-vindo. Bom, primeiro a gente vai falar, então, o que é, né, este padrão tão tóxico do abuso ou da situação abusiva. E as invasões egóicas, né? Chamamos de ego dentro da psicanálise a nossa personalidade, aquele núcleo em que eu sei que eu sou eu e você é você, né? Onde a gente se diferencia desde lá da primeira infância, quando a gente começa a crescer, a se desenvolver.
me diferencio, eu sei que sou uma pessoa ou uma entidade, sei lá, diferente do outro, de você, de quem está ao meu redor. Então, o ego é a primeira manifestação de quem eu sou, de como eu me vejo, tá? E ele é positivo, né? Algumas linhas falam que a gente tem que dominar o ego, que anular o ego. Eu não acho que tem que integrar o ego, né? Fazer ele funcionar junto com a nossa alma, junto com o nosso self transcendente, né? Falando linguagem mais junguiana, com todas as nossas partes, de forma positiva e harmônica, né? Mas nós precisamos desse ego, dessa personalidade forte, né? Para que a gente possa seguir e realizar os nossos objetivos na vida, até transcender, né? Para processos de evolução. Então, ele é importantíssimo. E nas situações abusivas, o que acontece é uma invasão deste ego, né? Então, o que é, então, uma relação de abuso, que a gente chama? Qualquer relação familiar, profissional ou social na qual alguém sofra algum tipo de abuso de outro indivíduo ou de um grupo. Então, veja que é uma situação bastante comum, que não acontece só de indivíduo para indivíduo, pode acontecer dentro de uma coletividade, né? Pode ser um abuso físico, emocional, sexual, financeiro, energético, até espiritual, né? E outros, tá? Hoje a ideia é trazer 5 tipos, mas nós temos vários outros. Conforme eu vou trazendo conteúdo, vocês vão conseguindo identificar outros tipos também. Então, na verdade, essa pessoa que é abusada ou que se diz abusada, ela, no fundo, mesmo inconscientemente, ela permite essa invasão. Por ela não ter esse ego forte, né? Ou esse núcleo egóico mais forte. Forte emocionalmente, forte psiquicamente. Ou às vezes ela não tem os seus contornos, né? Os seus limites muito delimitados ou bem definidos, né? O que é esse limite, gente? Então, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde o outro vai. Eu sei aonde começa onde a gente fala, né? Onde termina a minha liberdade, começa o respeito e vice-versa, né? Com relação a mim e ao outro, né? Então, esses contornos, esses limites, como é que estão os meus limites dentro e fora de mim, é o que definem essa parte, e precisa ser muito bem delimitada. Isso vai acontecendo desde do nosso desenvolvimento, desde criança, depois, né, adolescentes, depois adultos, mas a gente vê adultos hoje em consultório, né, na clínica, que tem uma dificuldade muito grande na vida porque não tem esses limites bem definidos, tá? E isso começa lá da infância, como sempre, né? Então, esse ego, por causa disso, a gente fala fragmentado, né? Não é um ego forte, consolidado, né, completo. Ele tem alguns fragmentos, né, como se fosse alguns campos vazios. E aí isso faz a pessoa se enfraquecer e permite essas relações abusivas, mesmo que ela não saiba que está passando isso, tá? Por isso que eu trouxe a identificação, porque às vezes a pessoa nem sabe que passa por isso, tá? E eu vou explicar como é que isso acontece. Então, isso acontece lá no início das relações primárias, né, arcaicas, como a gente fala, lá na primeira infância, até antes, né, ela é bem bebezinho, né, e a pessoa acaba se mostrando, criando uma personalidade mais insegura, sem força, e se torna, às vezes, dependente até dessa relação abusiva, sem se dar conta disso. Colocando o outro ou o ambiente num pedestal acima dela e ela sempre abaixo ou como mais fraca. Então, isso é que identifica uma relação abusiva, tá? Para identificar, basicamente, eu trouxe 5 tipos que a gente vê mais por aí, né? Então, para a gente identificar. Primeiro, a gente tem o abuso da integridade física ou do físico, no nosso corpo, né? Que são danos ao nosso corpo físico, de qualquer ordem. Temos o abuso moral, né? Onde a gente vê aí calúnias, difamações com relação a uma pessoa. Temos o abuso sexual, né, onde a pessoa é obrigada a praticar o ato sexual sem o seu consentimento. Isso causa muita confusão mental, gente, muito sentimento de culpa, e que é muito comum nessas vítimas, e são casos até complicados de a gente tratar na clínica muitas vezes, né? Existe também o abuso matrimonial, e eu quis trazer esse porque as pessoas nem às vezes estão nele, nem sabem que estão, por consentimento até social, né? Na live 1 e 2 eu falei um pouco sobre isso, tá, gente?
o que é mais esse consentimento, como isso se forma desde os primeiros núcleos da família, né? E a primeira live foi a dependência emocional e a criança interior. Depois, na segunda live, quando eu falei de padrões tóxicos familiares, que a gente acaba repetindo sem saber que repete com a gente, com os outros. Então, falei com bastante detalhes sobre como isso se instala na pessoa, tá? Então, hoje a gente vai partir daí para diante. E o matrimonial acaba sendo o resultado desses padrões que eu adquiro na minha família, enquanto eu estou crescendo principalmente, ou dos meus cuidadores, ou do ambiente onde eu cresço, onde eu me desenvolvo. O abuso matrimonial é aquele em que o indivíduo priva o outro de recursos econômicos, veja, para submetê-lo de alguma forma. Tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar, né? Até dentro, às vezes, da própria casa. Isso acontece muito, muito, muito. As pessoas, às vezes, não se dão conta, eu acho que é natural, principalmente em casos de mulheres ou homens, né? Que estão desempregados e o seu par acaba assumindo as despesas da casa, etc., da vida em comum, por um tempo, às vezes, né? Mas o problema não é assumir. Quando isso é de comum acordo combinado, tudo bem, né? A questão é quando um deles, que é esse que está mantendo a casa, usa de uma posição, né? Ou se coloca em uma posição para submeter o outro que está nessa outra ponta, né? Que neste momento não pode contribuir financeiramente. Então, a questão é a submissão sempre, tá, gente? Não importa o tipo, é a submissão. Isso é muito importante vocês identificarem para saírem dessas armadilhas, tá? Saber, ter a consciência, ter informação, sempre é a primeira maneira de fazer isso, né? Depois, a gente vai ter o abuso psicológico, né? Então, falei da integridade física, abuso moral, sexual, matrimonial e o quinto, que é o psicológico. E eu vou me ater mais ao psicológico porque é o mais sutil, é o que as pessoas menos percebem. Então, eu quis trazer mais informações sobre ele para que vocês possam identificar em vocês, em amigos, na família e possam ajudá-los, tá? Bom, o abuso psicológico é aquele que traz danos emocionais, né? Geralmente, esse abuso emocional é o mais difícil de ser detectado, de se identificar, pois muitas vezes, e a maior parte das vezes, ele é velado, ele é sutil, né? Ele fica, às vezes, lá por baixo dos panos e é feito de uma maneira muito, né? Muitas vezes inconsciente, quando a pessoa não sabe o que faz, mas consciente e manipulativa quando faz, né? Então, são abusos disfarçados, às vezes, de atitudes como ciúmes, né, ou de comportamentos que parecem inofensivos, mas que no fundo trazem humilhação, desvalor para quem os ouve ou para quem passa por eles, né? Então, o abuso psicológico afeta tanto a saúde mental quanto a saúde física. Ele pode causar problemas, inclusive de depressão, de ansiedade e até de pensamento suicida, sabiam disso? Né? Complicado. Também afeta o corpo, provocando alterações de sono, distúrbios alimentares, abuso de álcool ou de substâncias, né? Porque tudo isso acaba sendo a consequência, né, dessa dinâmica, dessa relação abusiva, tá? Tanto do abusador como do abusado. A princípio, o que ocorre é uma reação de estresse, né? Que traz ansiedade, traz culpa em relação a esse agressor. No entanto, com o passar do tempo, a pessoa pode desenvolver ansiedade também com outros relacionamentos, porque o que caracteriza um trauma, né, gente? A gente passar uma relação nociva várias vezes, né? Constantemente. Então, se imagina, a pessoa passa isso constantemente, ela vai desenvolver essa ansiedade ou essa angústia tanto com o abusador como com outros relacionamentos que ela pode ter fora da relação, seja a relação familiar ou afetiva, etc, tá? Só respondendo aqui, Carlos, pode colocar aqui você, tá? E outros que estão aqui, podem colocar as perguntas. No final eu vou responder todas e a gente vai poder trocar um pouco mais, tá bom? Só para eu não perder aqui o fio da meada, tá? Mas obrigado pela sua participação. Um pouquinho mais pro final eu respondo. Boa noite, Lucimara. Boa noite, Pietra. Gratidão por estarem aqui, né? Obrigado, o pessoal tá entrando. Bom, então vamos lá. Dado o recadinho, vamos voltar. Então,
pode causar esse tipo de relação, pode causar depressão, ansiedade, e a pessoa nem sabe, né, que que tem esses sintomas por causa disso. Às vezes atribui a outros tipos de coisas que estão acontecendo na vida delas e não a isso, tá? Também, ou então elas têm distúrbio de sono, tem problemas alimentares, né? Tem problemas de vícios e não sabe que são sintomas dessa relação abusiva, tá? Em que estão sendo submetidos e não se dão conta disso. A princípio, o que ocorre é uma reação, então, de estresse, de ansiedade, de culpa com relação a esse agressor, que depois é multiplicado, então, para os outros relacionamentos, causando retraimento social, muitas vezes, né? Baixa autoestima, baixo valor e a depressão patológica, né? Como nós chamamos na psicologia. Não só uma tristeza, às vezes começa com uma tristeza, vou explicar isso aqui um pouquinho mais à frente, mas pode virar uma depressão, mesmo como um caso crônico patológico, né? Então, as críticas maldosas, né, veladas, as acusações, os xingamentos, as ofensas, o desprezo, a ironia, as ameaças veladas, o silêncio, às vezes, como forma de punição ao outro, né, ou o controle desses passos, né, do abusado, o abusador, né, quer controlar a vida do outro e segue a vida do outro o tempo todo. As frases, né, ditas com o propósito de confundir o outro, para que eu tenha o domínio sobre ele, né? E outros comportamentos são repetidos pelo abusador ao longo do tempo, né? Gente, às vezes o abusador também não sabe que esses comportamentos muitas vezes são nocivos. Se ele vem de uma família, por exemplo, e que ele cresce que o comportamento é esse, ele vai achar que é natural. E depois ele vai reproduzir dentro da própria relação, das relações afetivas, vai reproduzir com seus filhos, se ele tiver família, vai reproduzir com sua esposa. Então, é bem complicado, tá? Agora, se ele tiver a consciência, então ele já é uma pessoa manipuladora, né? Às vezes com uma personalidade até com psicopatia ou um narcisismo aí patológico, tá? Vou repetir um pouco mais abaixo, mas isso acontece no nosso dia a dia, gente, tá? E às vezes sem consciência, tá? Então, essa repetição que acontece desses comportamentos, né? Acaba gerando essa situação de desconforto, de humilhação. Isso vai piorando cada vez mais. Isso faz com que a pessoa abusada vá perdendo o equilíbrio aos poucos, né? Que é necessário para você ter uma vida normal, plena, funcional, né? Causando uma dissociação cognitiva e emocional. Quando eu vivo, né? O que é uma dissociação cognitiva, principalmente? Quando eu vivo situações muito duais, né? Muito contrárias uma à outra, isso às vezes causa confusão na pessoa, né? E quando eu tenho também essa dicotomia, essa dualidade emocional, a pessoa vai ficando confusa, ela vai perdendo o chão, ela vai ficando com a personalidade mais fragmentada ainda, né? Lembrando, gente, que as pessoas, geralmente, que estão dentro dessas relações, não estão por acaso, né? São escolhas conscientes ou inconscientes que elas acabam fazendo desses pares, ou desse grupo, né? Se for um trabalho, um grupo de trabalho, uma empresa, ou se for um grupo social, por causa de características de personalidade que já foram desenvolvidas antes deles conhecerem essas pessoas ou de estarem nesses grupos, tá? Isso é importantíssimo de falar, vou detalhar um pouquinho mais pra frente. Bom, então quem sofre esses abusos psicológicos geralmente se sente muito infeliz, entristecido, mesmo que aparentemente tenha uma vida aparentemente, entre aspas, normal, né? Costuma ficar triste, às vezes sem motivo, né? Não sabe o que está acontecendo com ela. Às vezes tem uma perda da capacidade de prazer na vida ou de se divertir na vida, que é chamado anedonia, né? Então, a parte de eu sentir meu prazer na vida, simplesmente, né? Minha alegria, meu prazer de viver, de fazer as coisas que eu gosto, eu vou perdendo isso, sem me dar conta, né? Além de a ansiedade crescer cada vez mais, o medo, a insegurança e o desinteresse pela própria vida e no geral, né, acaba acontecendo também. Então veja que são várias coisinhas que vão acontecendo no dia a dia que vão levando a pessoa a entrar nesses sintomas todos sem saber que elas estão nesses sintomas. Isso é muito sério. Boa noite, Amanda. Pessoal que está entrando, gratidão.
Juliana, gratidão. Bom, então dentro desse quadro existe, que a gente fala que existe na psicologia, que existe um empobrecimento das vivências que corresponde às suas habilidades e capacidades. A pessoa vai ficando cada vez mais ferida, agredida nas suas capacidades, né? Ela vai se sentindo cada vez com mais baixa autoestima, diminuindo o seu potencial de vida, sua saúde vital, sua vontade de viver. Trazendo também pensamentos e sentimentos de menos-valia, de desamor. Ela vai ficando sem empatia, né? Sem vontade de ligar com as pessoas, de lidar com essas pessoas, de trocar com as pessoas, trazendo inclusive uma ressonância afetiva ou amorosa, tá? E o pior de tudo, gente, é que o estresse, a ansiedade e a culpa que essa vítima sente são tão fortes que fazem ela viver um estado de alerta permanente gerado pelo medo, às vezes, de contrariar ou decepcionar o abusador, ou o que está do outro lado. Então, veja, né? A pessoa passa por tudo isso porque ela não quer ainda perder o outro. Veja, né? Então, veja como são comportamentos, né? Que vêm lá da base, né? Dessa criança que essa pessoa foi, né? Que criou esse ego mais fragmentado. Então, ela vai buscar isso de uma forma também patológica e fragmentada com relação ao outro que ela escolhe viver, ou ao grupo que ela escolhe estar inserida. Isso é bem interessante de se observar, tá? E de se identificar. E a essas alturas, se você está se identificando, né, com algum dessas características que eu estou falando, anote no papel, que é importantíssimo para vocês trazerem sempre a atenção, né? Porque saber disso e trazer a atenção para isso é o primeiro passo para sair dessa situação, tá? Então, o pior de tudo é que ainda assim, né, a pessoa não quer contrariar nem decepcionar esse abusador, e a violência psicológica se faz, né, então ela pode ser muito dolorosa, né, também na questão física e na questão sexual e emocional, etc. No físico, não sei se vocês sabem, né, as pessoas que estão dentro dessas situações, às vezes por privação, né, por essa privação afetiva ou por esses traumas que vão acontecendo, né? Ela começa a ter privação de sono ou baixa qualidade de sono, ou excesso de sono, ela passa a dormir demais, lembra? Porque ela vai ficando sem energia vital, vai baixando sem a vontade de viver e o sono é uma dos sintomas, o excesso de sono é um sintoma que pode aparecer com bastante frequência, tá? Assim como a falta de sono, pelo estresse e a ansiedade excessiva, né? Então quando existe esse excesso do sono, trazem efeitos hormonais, né? Que acabam afetando também outros sistemas, né? Além também podem trazer problemas alimentares, dependências e abuso de drogas, de álcool, como eu já falei antes. Disfunções gastrointestinais, afecções dermatológicas, né? Problemas ortopédicos e posturais, né? A pessoa às vezes vai se encolhendo, e vai tendo problemas, né, da fibromialgia, que é a rigidez, né, problemas na coluna, porque ela vai se fechando, né, gente, fechando a postura, fechando o coração, vai se sentindo cada vez menor, né, mais fragilizada, e vai se fechando, a postura dela vai se fechando fisicamente, trazendo todos esses problemas também. Os problemas dermatológicos, na psicossomática, a gente sabe que muitas alergias, né, tem como causa psicossomática, como razão, eu querer evitar o outro, né? Querer evitar aquele que está do meu lado de alguma forma. Então, veja que o sintoma casa, né? Tá? Bom, então, gente, tudo isso acontece, né? E é importante vocês identificarem. O psicológico que eu estou me atendo aqui é o maior, porque causa, às vezes, danos muito mais extensos do que os outros, tá? Sem que a pessoa perceba, né? E aí, qual a origem disso, né? Por que é tão difícil as pessoas saírem dessas relações ou dessas posições, desses lugares onde elas se colocam, né? Falando também, quando se colocam em empregos abusivos, né? Em situações sociais, um grupo social abusivo, né? Então, por que ela entra e é tão difícil sair? Por que as pessoas permanecem, às vezes mesmo em sofrimento, às vezes mesmo identificando que elas passam por isso, né? Então, aquilo que eu falei, né? Primeira coisa é identificar, às vezes nem sabe o que está acontecendo com elas, né? Também ela tem a ver com a história dela, né? Tem a ver com a biografia, com a história, né? Como que ela se desenvolveu desde criança.
quais foram as relações afetivas, como foram as primeiras relações com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os cuidadores, porque dentro da família se estabelecem dinâmicas de força também, às vezes de abuso, de submissão, percebidos ou não, né? Então, como é que foi a infância? E conforme eu vou falando agora essa parte, gente, vão se identificando, né? Se vocês tiverem insights, escrevam, né? Escrevam, porque isso é importantíssimo. Insight é aquele, isso aconteceu tal coisa comigo, escreve. Que depois vocês vão saber o que fazer com isso, tá? Então, como foram, então, as relações com seus primeiros cuidadores, desde lá de criança, né? Como eu falei na live anterior, as crianças de 0 a 7 anos são espontâneas, né? São alegres, né? E você vai se perguntando como que você era, né? Na primeira infância, de 0 a 6 anos, mais ou menos. Você era espontâneo, você era alegre, e depois passou a não ser mais? Falei bastante isso na live anterior, vocês vão lá e veem com detalhes, tá? Então, principalmente se isso aconteceu, algo aconteceu nessa relação, né? E isso ficou truncado na sua vida afetiva. E você vai levar para as suas relações depois, como quando adulto, né? Então, você foi espelhado positivamente quando era criança, né? Seu pai, sua mãe te incentivava nas suas coisas, né? Batia a palma quando você recebia lá a medalha do colégio, ou te incentivava, né? Comemorava com você as coisas que você conquistava, ou falava das suas qualidades. Isso é um espelhamento positivo. Isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças como um todo, tá? E lá vai na live também, porque eu falei que não é o exagero disso, né? Também o super proteção também cria crianças inseguras. Não é isso, você espelhar positivamente e colocar limite na hora necessária também, tá? Mas se você for espelhado muito negativamente, muitas críticas na maior parte do tempo, você foi apontado, acusado, né? Ao invés de ser incentivado, muito mais acusado do que incentivado. Ou se existe uma indiferença com relação a esses pais, por exemplo, ou cuidadores, eles não tinham muito tempo para cuidar de você, né? Ou para cuidar dessa pessoa, elas vão ficando com esses sentimentos de menos-valia dentro delas, de baixa estima, né? E isso, gente, é um campo minado para depois elas escolherem relações abusivas. Isso é muito sério, isso acontece muito. Muita gente que vem procurar a clínica, né, psicológica traz essas questões de base, né? Ainda a gente tem, depois que passa por essa parte, a gente até continua e muda-se o caminho e se começa uma relação mais evolutiva, mais de transcendência também no processo da psicoterapia. Mas a base, o que as pessoas trazem são essas crianças feridas, né? São esses adultos que eram essas crianças e que ainda não conseguiram lidar. Isso não fica o tempo todo presente, isso se torna presente, isso se faz quando adulto, como eu expliquei na live passada, acontece alguma situação, ou é exigido a vida exige alguma questão, alguma coisa de você, e aí essa dificuldade sobe, emerge, e você não sabe como lidar com ela, e às vezes fica fixada nela, como a gente fala, tua vida paralisa, né? E aí na terapia a gente vai trabalhando, né, e transmutando essas questões, tá? Bom, então, se pergunte, né, então, como eram, então, essas relações com seus cuidadores, como era a relação com a sua mãe, porque o nosso primeiro modelo de relação afetiva é com a nossa mãe, né? Foi uma mãe acolhedora, te deu limite na hora certa, ou foi permissiva demais, super protetora demais, porque dependendo desse tipo de relação, você criou um modelo, né, de relação afetiva, um padrão de relação afetiva dentro de você. E aí você geralmente vai repetir, né? Nas primeiras relações com a menina com os namorados, né? Os meninos também com os namorados, que linguagem junguiana, a mãe representa a ânima, né? Toda essa parte do lado emocional do menino e da mulher, né? Da menina. Então, essa relação com a mãe fala muito das nossas relações afetivas, né? Então, como foi essa mãe, né? Foi muito permissiva, colocou limite na hora certa, tinha tempo para você, ou o tempo que você gostaria que ela tivesse, né? Porque às vezes não é questão da mãe, às vezes os pais têm vidas muito duras, têm que trabalhar muito, né? Tem os filhos, às vezes, até nem por decisão muito própria, ou às vezes tem mesmo planejado, mas existem também muitas questões nesse meio. Nem sempre os filhos são planejados porque eu quero acompanhar a evolução de um ser, né? Seria o fundamento, né? Não. Acontece por milhões de motivos e às vezes esse adulto não dá a atenção que essa criança precisa e pronto, já se instala aí alguma questão da parte afetiva, né? Isso falando bem rápido, só isso dá uma live, tá, gente?
Só para vocês irem identificando. Então, por que é tão difícil mudar, né? Porque a gente tem tudo isso arraigado, as pessoas que têm essas questões, principalmente, né? Muita gente acredita, gente, que os abusos psicológicos são praticados apenas por, como eu falei aí no início, psicopatas, narcisistas perversos, né? Ou pessoas que têm personalidades mais narcísicas, mais voltadas para elas mesmas, né? Mas não mesmo, né? Qualquer pessoa pode ser um abusador do outro ou pode estar sendo abusado sem que perceba tudo isso que eu estou falando, né? Qualquer pessoa pode agir assim, por vários motivos, né? Por exemplo, racismo, machismo, pessoas que são criadas dentro desses padrões possuem, depois vão reproduzindo isso, né? Então, esse racismo, machismo e outros tipos de padrões, né, sociais impostos, às vezes de maneira muito negativa, né, tem papel importante depois nesses abusos, né, porque cria um ideal imaginário na qual a pessoa que, se a gente está dizendo que é um abusador, acha que tem o direito, né, de tirar a voz do outro, de sugar a vida do outro, inclusive energeticamente e espiritualmente, né, gente? Então, ela acha que ela tem o direito de submeter o outro, tirar a voz do outro, porque ela se julga superior, ou porque ela foi criada como o reizinho da casa, a rainhazinha da casa, criou um ego narcísico enorme, né? Com pouca empatia, né? Pouca troca empática, e se julga superior ao outro, então acha que tem que submeter o outro nessas relações. Eu não estou falando só de relações afetivas, a gente vê chefes, né, pessoas que têm posições de liderança nas empresas que usam e abusam disso, né, com os seus funcionários, porque criaram egos dessa maneira ou personalidades assim, ou estão compensando também, né? Passaram por dificuldades, se são pessoas mais inseguras e compensam submetendo o outro. Acontece de tudo, né, gente? Acontece muito isso, né? Muitas vezes as pessoas que são mais autoritárias são as mais inseguras, né? E submete o outro por compensação mesmo. Ou acha que é mais forte, por isso eu tenho o direito de subjugar o outro. Então é bem complicado, tá? Também é difícil, né? Porque tem, às vezes, como eu falei, né? Esse adulto tem memórias de abandono, de rejeição, de desamparo quando é criança, e esses imprints de memória ficam gravados no inconsciente dessa pessoa, né? Até que alguma situação aconteça e coloque ela de frente com essa sombra, com esse tipo de questão que ela precisa resolver na vida dela, né? Também padrões de ambição versus ideal. O que é isso, né, gente? Ambição que a gente fala são as ambições que eu tenho, né? Conforme eu vou crescendo dentro da minha vida, vou evoluindo, eu vou querendo coisas para mim, né? Vou preenchendo esse ego de coisas positivas para que eu consiga até seguir essa vida, para esse ego ficar forte, não narcísico, mas forte, fortalecido, né? E eu também, em contrapartida, tenho os meus ideais, né? Quem são os ideais? Eu crio os ideais dentro dos modelos que eu tive ao meu redor, né? Da minha família, de núcleo familiar, pai, mãe, avós, primos, né? Um tio que eu admire. E é importantíssimo, a gente precisa ter esses papéis ideais, porque eles são o nosso primeiro exemplo para a gente poder criar o nosso ideal de ego, né? Quem eu quero ser. Não de uma forma falsa, eu criar uma personalidade que eu não sou. Não isso, não é uma persona falsa, não é isso. Mas, ou um ego falso, não é isso. Mas é você se espelhar em alguém inicialmente, né, para que você consiga criar essa energia dentro de você e desenvolva o ideal quem você quer ser. Então, são energias, são forças, né? Então, ambição versus ego, versus ideal, que às vezes deixam a pessoa em conflito, né? E ela vai ficando muito indecisa dentro dela mesma, muito em conflito, né? Ou quando tem esse self-objeto, que são essas pessoas, esses modelos ao redor, distorcidos, como eu falei. Ai, gente, desculpa que tem barulho aqui. Perdão se estiverem ouvindo, que tem um barulho aqui na rua. Bom, então, esse self-objeto distorcido, né, em linguagem mais técnica, o que seria? Eu ter esses modelos distorcidos, como eu falei lá no começo da live, né? Se eu vivo numa família abusiva, eu vou reproduzir esse comportamento porque para mim é normal. Até que a vida me questione, que eu tenha alguma relação em que isso apareça e eu comece a me questionar ou não, que se
Se tiver confortável para mim, eu nem vou me questionar, certo? Né? E acontece muitas coisas. Mas é uma visão distorcida das coisas, né? Não é certo a gente subjugar o outro em situação nenhuma, né, gente? Não é certo ser abusado ou abusar o outro. Também não é certo eu ser o fraco da história, né? Não é certo também para mim eu ser sempre frágil, eu não ter força para viver a minha vida e para conquistar o que eu preciso. E o que acontece, né? Esses conflitos e esses modelos distorcidos acabam reforçando mais uma vez a personalidade de quem está sendo abusado, né? Porque se torna uma personalidade mais, um ego frágil, como eu disse no começo. Uma outra coisa, faz com que a pessoa tenha mais, tudo isso faz com que a pessoa tenha também uma imagem, uma autoimagem, uma autorrepresentação, né? Negativa, de baixa estima, de menos-valia, né? Que é o baixo alto valor, né? Insegurança, ela não tem autoconfiança ou tem muito pouca autoconfiança e vai tendo problemas com relação à vida dela. Né? Então, esses sentimentos que vão sendo criados em função de tudo isso são muito nocivos e vão deixando a pessoa cada vez mais enfraquecida, né? Pessoalmente, nas relações pessoais, sociais e profissionais também, né? Porque, de repente, se eu tenho um chefe abusivo, eu não consigo me colocar frente a ele, eu fico paralisada ou paralisado, né? Eu não consigo responder, não consigo nem trocar de emprego, né? Porque às vezes a pessoa fica tão enfraquecida, tão confusa dentro dela e não luta por ela, que ela continua lá, né? Então é complicado, né? E aí esses comportamentos vão mantendo, vão se potencializando dentro dela, virando transtornos seríssimos, depressões seríssimas muitas vezes, né? Dissociações até dentro dela seríssimas, né? E tudo isso, gente, para quem já tem ou quem tem essa consciência mais também da parte espiritual, energética, isso tudo também acaba acarretando problemas energéticos, né? O abusador é um vampiro, né? Que suga a pessoa. E o abusado também, porque ele também vai sugar né, as outras pessoas em função do que ela passa, tá? Então é bastante sério. E por último, e eu acho que o principal, né, para poder se identificar melhor esse tipo de relação, é quando a pessoa que é abusada, que se diz abusada, né, ou se sente abusada, se identifica apenas com uma das partes ou uma das polaridades desse abusador. Então, ora, ela sabe que esse abusador tem esse comportamento, que é ruim para ele, para ela, né? Mas, ora, ela enxerga esse lado que é ruim, que submete, né? E que, né, pisa na pessoa. E, ora, ela enxerga só o lado bom. Ah, ele faz isso comigo, né? Mas... e a pessoa não é vítima, hein, gente? Falando bem sério, tá? A pessoa não é vítima. Ela está dentro desse conflito interno, dessa confusão interna e também dessa fragilidade egóica. Por isso que ela faz isso, tá? Então, ora ela enxerga esse abusado como o legal, que tudo bem, ele faz isso, mas tem hora que ele é legal comigo, me dá a atenção que eu quero, ou me dá o carinho que eu não tive lá atrás, mas ora não, né? Ora ele é muito ruim e te submete e faz você sofrer. Mas o que acontece? A pessoa ela está muito identificada, geralmente só com um lado ou só com o outro. Ela não consegue integrar. Então, a gente fala, ora ela está numa polaridade, se identificada com uma polaridade, e ora está com outra. Dentro desses ideais confusos dentro dela, né? Desculpa. Então, o que ela precisa? Integrar, né? Até que um dia ela consiga integrar essas duas partes e enxergar a realidade. Que esse abusador, né? Ele é uma pessoa que ele tem essas duas partes, também tem muitos conflitos dentro dele, acaba agindo assim, mas que você não é obrigado a se submeter a ele, né? Isso dentro da psicanálise kleiniana, a gente fala que a posição é esquizoparanoide, né? Ou a pessoa se identifica muito com um lado mal ou muito com um lado bom, e ela não consegue olhar a realidade verdadeira como ela é e fazer uma integração dentro dela e ver que essa pessoa tem essas duas partes e que isso não é bom para ela. Porque dentro dela ela tem essa dificuldade e essa dualidade também, tá, gente? Só para deixar claro, tá? Bom, e aí a gente tem também a outra parte, que é o eixo eco-narcísico, onde a pessoa
que é abusada, às vezes não se vê como abusadora. E, gente, na maior parte das vezes isso acontece, tá? Como eu disse, ninguém é vítima, né? Tá? Ninguém é vítima. Isso acontece por causa de tudo isso. Por que ninguém é vítima? Porque em todas essas situações que eu falei, as pessoas sempre têm a opção de sair. Sempre tem a opção de procurar ajuda, né? Sempre tem a opção de não querer mais aquilo para ela. Mas isso dá trabalho, isso tem que movimentar uma energia extra e muitas vezes as pessoas vão ficando ali, né? E aí somatizam, porque quando a pessoa não vai buscar o que ela quer, essa energia volta para ela, né? E aí ela somatiza, ela fica doente. Então são pessoas, às vezes, que têm um monte de doenças, uma atrás da outra, tem doenças crônicas, porque vivem nessa situação, né, de passividade, dentro do que ela quer, dentro do que ela realmente é e que ela deseja para a vida dela. Como isso não existe troca, né, nessa relação, ela fica fixada, essa energia ou a libido volta para ela e ela passa a desenvolver doenças, tá? Muitas vezes crônicas que podem levá-la até a morte, tá? Então é uma situação bem complicada. Na verdade, isso é uma situação, são forças de agressividade que a pessoa tem dificuldade de lidar com a própria agressividade, né? Força igual agressividade, né, gente? A mesma linha, tá? Uma está numa polaridade, outra está na outra. Então, não é que eu tenho que ser agressivo com o outro, mas a agressividade é uma força também intrínseca ao ser humano, né? Se eu não tiver uma certa agressividade, eu nem levanto de manhã da minha cama, né? Nem vou atrás da minha vida, não vou trabalhar, não vou atrás da minha sobrevivência. Então, uma certa dose de agressividade, não de violência, e sim de agressividade, é uma força que todos nós precisamos ter, quer dizer, força, tá? Mas isso fica comprometido nessas situações, tá? Então, como a pessoa não coloca essa agressividade dela para fora, nas trocas, na relação, para reagir contra isso, ela volta para ela e fica doente, tá? Então, a pessoa não se permite, né? Ela precisa se permitir ser forte e reagir a tudo isso. E muitas vezes ela fica presa, fixada nesses estados, é muito difícil de reagir por conta de todas essas questões que são implantadas, que estão no inconsciente dela, que parecem auto-boicotes. Fácil falar a palavra auto-boicote, né? Que tá na moda falar, mas ninguém fala que isso acontece, que isso é só um sintoma, que acontece por causas muito mais complexas e muito mais profundas, que às vezes as pessoas não percebem ou se percebem, fica muito difícil de sair. E dentro de um processo terapêutico, psicoterapêutico mais profundo, né? Dentro da psicanálise, que trabalha com a psicologia complexa, por exemplo, mais profunda, a gente trabalha muito isso, né? A gente vai a todas essas instâncias, né? Dentro da relação terapêutica, aí a gente vai recuperando, né? A pessoa vai se recuperando, na verdade. Gente, o terapeuta não recupera ninguém, né? A pessoa vai se recuperando dentro desse trabalho entre o terapeuta e a pessoa, e o cliente, tá? Porque essas relações que ficaram falhas, né? Tem a possibilidade de irem se realizando nessa relação com o terapeuta. Ou se a pessoa sai de uma situação abusiva e consegue ter um relacionamento com uma pessoa madura, né, com uma pessoa que já tem uma consciência diferente, também pode ser uma cura para ela, né? A terapia é uma das portas, mas se ela, às vezes as relações, às vezes um amigo, às vezes alguém da família, às vezes uma outra relação que não é abusiva, né, e que ela se permite ter com essa outra pessoa, vai, né, espelhando ela positivamente dentro e aos poucos ela vai conseguindo se reconstruir, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, eu falei bastante, né? Já tô no final. Obrigada, viu? Todo o pessoal que tá aqui, Juliana, Amanda, Sheila, Marcos Sérgio. Oi, Marcos, meu primo, tudo bem? Lucimara, minha irmã, tudo bem? Muito obrigada por vocês entrarem. Bom, vocês estão se identificando aí, né? Acredito já com alguma coisa que eu falei. Tem insights, escrevendo os insights para não perder. E eu peço para que, se vocês tiverem já perguntas com relação a isso, né? Eu vi que teve lá em cima, teve o Carlos, né? Fez um comentário, né? Ele falou: a neurose de fracasso e crises de menos-valia também estão relacionadas a esse estado de ego fraco, correto? Sim,
Sim, né? Porque a pessoa vai achando que ela... Se esse neurose de fracasso, né? Mas, não sei se esse nome especificamente, mas ela vai se sentindo sempre na menos-valia, né? Que ela sempre enfraquecida, né? E ela vai repetindo o padrão. Então, essa repetição que mostra onde ela se vê sempre fraca, sempre com menos valor, vai reforçando isso, sim, tá certo, é isso mesmo. E o ego vai ficando cada vez mais fraco, é isso mesmo, Carlos. Então, outras pessoas que tiverem dúvidas ou que quiserem fazer algum comentário, vão escrevendo aqui que eu vou respondendo, tá? Bom, então, identificada a situação, né? Mostradas as invasões de ego e os tipos, né? Como é que eu posso identificar dentro da minha própria situação ou da situação de alguém que eu conheço, esses tipos de abuso, né? E de onde eles vêm, por que eu estou nele ainda, ou porque vejo que alguém está, e mesmo às vezes a pessoa tendo consciência disso, é difícil sair, né? Vamos entrar então na terceira parte, que é a nossa última parte. Lembrando que antes de terminar eu vou sortear uma pessoa para fazer avaliação comigo gratuitamente, tá? Quem tá aqui, quem não é meu cliente, tá? Tem gente aqui que é meu cliente já, não, né? Mas quem não for, eu vou fazer um sorteio de uma avaliação gratuita para vocês conhecerem mais de perto o meu trabalho, tá? Bom, e aí, pra gente terminar, eu falei que eu ia trazer algumas formas de superar esse padrão. Coloquei 3, mas no fim acabei separando 7, porque eu fui, né, identificando formas que eu pudesse trazer para vocês, para que possam ajudar. De novo, não é uma terapia, é uma live, né, que tem de cunho terapêutico, né, não de trabalhar, de tratar, mas de trazer informações que possam ajudar você a se olhar melhor, né, ou você a procurar ajuda, se está dentro dessas questões, né? Ou até se ver, se trabalhar mesmo, ter insights que possam ajudar você a mudar de atitude, de comportamento, né? Ter esta força, ou criar esta força para dar respostas diferentes e não repetir o mesmo padrão, como disse o Carlos, tá? Esses padrões de menos-valia, de se sentir fraco, tá? Lembre o eixo eco-narciso, né, gente? O mito do Narciso, qual é? Aquele que se apaixonou pelo próprio reflexo e fica fechado, né? Dentro dessa vida lá, ele só olha para ele mesmo. Mas nas relações ele tem sempre a eco, né? O mito da eco, a eco é aquela que gritava e chamava e fazia o eco, né? Para o Narciso, né? Então sempre tem uma eco para um Narciso, sempre tem uma mulher não, um homem, né? Porque isso é um padrão, não é mulher, nem homem, nem gênero, né? Mas é um padrão, né? Que sempre tem alguém que se submete a esse narciso, né? Porque quer ser vista. Então, esse narciso não a vê, mas como ela quer muito ser vista, então ela fica repetindo o comportamento, né? Sempre próxima dele para que ele a veja. E fica uma relação abusiva, constante e repetitiva. Então, precisa sair dessas repetições, tá? Falando rapidamente do mito, né? Tem muito mais coisa, claro, né? Nesse arquétipo, mas acontece isso. Então, precisa dar respostas diferentes. Então, essa parte que eu vou falar agora são 7 formas que eu separei para vocês poderem começar a sair desse padrão, né? Começar a dar respostas, né, diferentes, ter comportamentos e atitudes diferentes e começar a se libertar disso, ou se conhece alguém que esteja nessa situação, né? Dar esses toques para que as pessoas possam começar a sair disso, que é o principal, tá? E aí a gente tem, então, a primeira delas, né? Que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, trazendo todas essas informações aqui hoje, na quarta-feira, né? Que é ter a consciência, né? Quando eu tenho a informação, eu tenho consciência, então é o autoconhecimento e a informação que traz essa consciência, né? E a partir disso eu tenho mais controle sobre a minha vida. Eu sei o que está acontecendo à minha volta, eu tomo esta consciência do que está acontecendo e tenho a capacidade de fazer escolhas melhores. Posso ou não fazer, mas com mais informação e mais consciência eu tenho mais capacidade para escolher melhor ou dar respostas diferentes. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, a informação, é ter a consciência do que está acontecendo, tá?
Por isso que eu trouxe esses passos na live hoje, né? Então, o que é, como identificar na sua vida e na dos outros, para poder saber o que fazer com isso, tá? Então, o que não é fácil, né? Porque muitas vezes as pessoas identificam, como eu falei agora, mas sozinhas não conseguem, então elas precisam de ajuda de um profissional, né? Para poder dar voz a todos esses conflitos internos, né? A poder integrá-los, poder ter um espaço de elaboração para ficar inteira de novo e ter a força para seguir de uma forma melhor e sair dessas situações, tá? E passam por sofrimentos às vezes muito graves, né? Então às vezes precisam de outros para poder, pelo menos no início, ter força para tirar dessa situação, né? Que a leve a enxergar essa realidade, né? E sair dessa situação abusiva. De novo, não só nas relações afetivas, mas como tudo que a gente falou aqui, tá? Muitas vezes as pessoas acreditam que elas não são capazes de enfrentar sozinhas, mas tem outros que acreditam que sim, que eles podem sair sozinhos e que podem até mudar o outro, este abusador, né? Fazendo com que ele mude de comportamento. Isso às vezes pode até dar certo, mas é difícil, porque depende de situações individuais desse abusador e do abusado. Questões, como eu falei, da história de vida, de infância, ou dessas relações primárias, aí como a personalidade foi estabelecida, né? Dos dois, antes de ser uma relação de cada um. Então, se isso está distorcido, né? De alguma maneira está dissociado dentro deles, é muito difícil um ajudar o outro. Quando consegue, é porque um toma essa consciência, consegue se integrar e aí vai trazendo o outro. Mas até acontece, tá? Mas é mais difícil, gente, por causa disso, tá? Porque os dois estão envolvidos em questões inconscientes, que às vezes não se dão conta, então às vezes precisa de um profissional para ir trazendo, integrando essas questões, tá? Então observe, né, que os abusos se repetem mesmo em lugares ou situações diferentes. É uma outra observação interessante. Se eu sinto que eu estou dentro de uma situação abusiva na minha relação afetiva, com meu marido, com a minha esposa, com meu namorado, pode parar e prestar atenção que isso é um padrão. Quando você parar para pensar, você vai começar a encontrar esse mesmo padrão, essa mesma forma de se comportar no trabalho, né, com um amigo, em situações sociais, em que você sempre se coloca como fraco, submetido, o outro é melhor do que você, o outro tem mais valor que você, o outro tem mais força que você. E aí você fica naquela situação que até às vezes é confortável, né? Porque neste lugar eu não preciso fazer muita força, não preciso mudar, né? E permaneço lá. Então é uma situação também, um conforto distorcido, mas também a pessoa se adapta, se conforma com aquilo, tá? Então, como ela se conforma com aquilo, ela pode observar que isso vira um padrão e ela vai repetindo essa forma de se relacionar em várias outras situações da vida. Então, anote aí no seu caderninho, que é muito importante perceber, né? Quando identificar em uma área da sua vida, se isso se repete em outras, tá? Isso caracteriza um padrão que precisa ser mudado ou visto, tá? Segundo, busque o autoconhecimento, como eu falei, através de um processo psicoterapêutico, de uma psicoterapia profunda, uma terapia cognitiva, como vocês se sentirem mais confortáveis. São trabalhos diferentes, com propostas diferentes, mas vão ajudar de formas diferentes, né? Procure também informações em livros, né? Boa informação em livros, ou mesmo nas redes sociais, na internet. Existe muita coisa errada, né? Muita distorção por aí, mas também existem muitas coisas boas. Existem livros muito bons, né? Depois eu vou deixar a dica, eu vou fazer um carrossel de livros que falam sobre isso aqui na semana, tá? Quem estiver aqui na live depois procura. Que falam sobre isso. Então, procure informação para você ficar consciente e poder tomar atitudes diferentes, dar respostas diferentes, tá? Isso faz com que você acabe se conhecendo melhor, saiba os seus limites, né? E possa reagir de forma diferente. Terceiro, desenvolva alto valor e autoestima. Se você não foi espelhado quando criança, se dê isso agora, se dê para você como adulto. O português não ficou muito certo, mas é isso, né? Dê para você o que faltou.
Às vezes os pais tiveram muito boa vontade, como eu falei na live da semana passada, mas não foi suficiente para você. Porque você precisava, como personalidade, como ego, como alma, como espírito, sei lá, de um outro tipo de atenção, de um outro tipo de relação. E você, né, acabou não tendo isso. Então, dê para você agora como adulto, né? Se você sente que você não se dá muito valor, comece a se dar valor. Tenha capricho com as suas coisas, com a sua vida, né? Com as coisas que você faz, com o seu trabalho, com seus estudos. Valorize o que você faz, valorize seu dinheiro, né, gente? Tem muita gente que tem problema de prosperidade porque dinheiro é uma energia na nossa vida, como outras, né? E se eu não dou valor, não me harmonizo com essa energia, ele vai embora, né? Não tem prosperidade, porque eu não me sinto merecedora. Aí tem muitas crenças ou outras, tá? Mas também tem a ver com valor, tá? Então não tem prosperidade porque eu não me dou valor, porque eu não dou valor à minha vida, porque eu não dou valor ao meu trabalho, ao que eu faço, à minha profissão, tudo é mais ou menos, tudo, desse jeito vai, né? Ou tudo bem, tá bom assim, tá bom isso aqui assim, desse jeito, não vou estudar mais porque não precisa. Não precisa me desenvolver mais, isso aqui já tem uma vida mais ou menos, eu consigo o que eu quero e tá tudo certo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não pode viver assim, a gente veio aqui para evoluir na vida sempre e cada vez mais, né? Ser seres melhores sempre, tá? Mesmo que você já tenha uma vida legal, né? Vamos ter cada vez mais, uma vida cada vez melhor, principalmente quem tá nessa situação. Então desenvolva autovalor, autoestima. Todo dia você faz uma coisa legal para você, que você goste, né? Todo dia você se dá o prazer de criar situações em que, como se fossem presentes, em que você dá esse afeto que você dá tanto para o outro, para você mesmo, né? Esse cuidado que você dá tanto para o outro, que você põe o outro lá no pedestal, dá para você mesmo, né? Faz esse treino com você, recolhe essa energia que está projetada no outro, recolhe isso que você transfere para o outro, para você. Você tem essa capacidade, se dê agora o que faltou lá atrás, tá? Só como dicas rápidas aí, esse trabalho, só esse terceiro item também dá uma live. É o que a gente trabalha muito nos consultórios, né? Então, pare de achar que você também, por conta desses padrões que você passa, que você faz tudo errado. Porque às vezes a pessoa que passa por esse abuso acha que tudo que ela faz está errado. Tudo que ela faz não tem valor, né? Então, para com isso, né? O que você faz não está errado. Cada um tem sua maneira de fazer as coisas. Não quer dizer que esteja errado, tá? E se o outro falar que é errado, é porque às vezes você não está agradando esse outro. Não é porque está errado, é que você não está fazendo do jeito que o outro quer. Se esse outro for controlador, pior ainda, né? Então, faça do seu jeito, né? Faça do seu jeito, valorize a sua forma de ser. Se estiver dando certo para você, ok, porque é isso mesmo, tá? Estiver prejudicando ninguém nem a você mesmo e você tiver ganhos com isso, é o correto, tá? Então, pare de achar que você faz tudo de errado, né? Que tudo que você faz é errado, ou que você não tem valor, ou que você é menor que os outros, né? Ou que precisa agradar o outro, né? Para que você consiga, aos poucos, ir se fortalecendo este ego, né? Ajudando com isso a ter uma atitude mais a seu favor, né? E, claro, sair das relações abusivas, que esse é o grande objetivo, tá? Apostar em você, fazer as coisas do seu jeito. Você não depende do outro para nada. Você só se coloca neste lugar e quando se coloca, acaba sendo sua realidade, tá? Quarto item, né? Quarta sugestão aqui. Peça ajuda para familiares, amigos, profissionais, quando sozinho você não consegue se conduzir ou conduzir sua vida. Não é vergonha pedir ajuda, gente. É necessário muitas vezes, principalmente se você estiver nessa relação que eu falei agora, com todos esses conteúdos que eu trouxe, tá? Então, peça ajuda, tá? E se estiverem em situações, às vezes, muito complicadas, procure profissionais treinados, que estudaram anos para isso, que possam te ajudar efetivamente, ir lá nas causas, integrar essas causas, né? Para que você consiga ter uma vida mais feliz e melhor, tá? Que possam te ajudar de verdade. Que é diferente da escuta de um amigo, que é diferente do apoio de um familiar, né? São relações, são apoios diferentes, tá? A gente precisa de todos, às vezes, em determinadas situações, tá? E porque, gente, é uma ilusão a gente achar também que a gente não depende de ninguém.
Isso é uma ilusão, tá? Um pensamento mágico. A gente, em maior ou menor grau, a gente sempre vai depender de alguém, né? Eu, por exemplo, se eu mesmo que eu vivo que eu more sozinha, eu dependo do meu porteiro para abrir a porta do meu prédio. Eu dependo do lixeiro que vai, né, que vai recolher o meu lixo à noite. Senão, minha casa vai ficar um caos. Eu dependo, sei lá, do padeiro que vai fazer o pão para eu comer. Então, eu estou dando esses exemplos bem simples, porque a gente tem dependências em graus diferentes. Claro que a gente vai se desenvolvendo, amadurecendo. A ideia é ser cada vez menos dependente afetivamente, financeiramente, mas também é importante ver que o ser humano é vulnerável, né? Por mais que a gente se fortaleça, sempre tem partes nossas que vão precisar compartilhar, que vão precisar de ajuda. Então, não é vergonha pedir ajuda, é normal, até nessas situações, inclusive, e necessário, tá? Quinto, ver que você, às vezes, preste bem atenção nesse quinto item, que é bastante importante, eu dei uma pincelada lá em cima. Vê que você, às vezes, também é o abusador, nem sempre você é o abusado, e conta que isso acontece, tá? Então, às vezes, aquele que se sente abusado, fragilizado, na verdade, é também o abusador. Ele mantém este outro neste pedestal e, com isso, ele mantém essa relação desequilibrada. Veja, né? É desequilibrada dos dois lados. Ele mantém, às vezes, sem perceber, porque para ele às vezes é importante manter. Às vezes ele depende financeiramente daquela relação. A gente nunca depende, tá? Depende nesse sentido verdadeiramente 100%, porque eu posso lá trabalhar, sei lá, ir atrás da minha vida, não depender financeiramente desse outro que está me submetendo dentro de uma relação de um casal, por exemplo, tá? Mas às vezes eu fico porque é interessante ficar, né? Eu não tenho que sair aí para o mercado de trabalho, não tenho que me expor, tá tudo ali. E vou ficando cada vez mais fragilizado, mais inseguro, mais fraco, com baixa autoestima e etc. Todos os sintomas, às vezes deprimido, às vezes triste, sem perceber, tá? Então, esse eixo eco-narciso fica repetindo e se retroalimentando, tá? Então, perceba se você também não está abusando de alguém, perceba se você não está ultrapassando os limites de alguém também, tá? Ou submetendo alguém em determinadas situações, e talvez eu falando isso, você comece a identificar em você, tá? E aí, quando você identifica, muda, e muda a vibração, e a coisa começa a mudar, tá? 6. Reavalie a sua história de vida e a sua vida para conseguir dar respostas diferentes. Ah, se eu tive essa experiência, ok, agora eu posso fazer diferente, devo fazer diferente. Vou começar a procurar informações profissionais, ajuda, para que eu consiga melhorar meu repertório interno, né? E eu consiga dar respostas melhores para mim, porque eu mereço, tá? E 7. Tem também a parte energética, eu coloquei aqui. Procure também tratamentos, quem tem essa consciência, né? Procure tratamentos também para regenerar a sua energia, né? Porque se as pessoas estão convivendo em padrões muito de baixo padrão, né? Energético que a gente fala, né? Uma situação de submissão tem um padrão energético muito baixo, né? Uma situação de vampirismo muito grande dos dois lados, né? Então, a energia ela fica desvitalizada. Isso que eu falei lá em cima, que é um dos sintomas físicos, também emocionais, a pessoa vai ficando desvitalizada, vai ficando triste, né? E vai ficando cada vez mais submetida e sem força para responder, né? Isso também é um padrão energético, né? Então, é importante também ficar na natureza, fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, ter bom sono, procurar relações positivas na vida dela, né? Que tragam compensações positivas, né, a partir daí dessa consciência, tá? E a pessoa consiga melhorar também a energia dela. Existem também tratamentos dentro das terapias integrativas, né, tratamentos bioenergéticos que ajudam a repor essa energia. Mas não é só o tratamento bioenergético que vai resolver tudo isso na vida da pessoa, né, gente? Como eu tô falando, são coisas de base, que vem de uma vida toda,
tá bom? Então, ele ajuda, ele é complementar para ajudar a refazer a energia vital, essa força ir se fazendo, né? Também a nível físico, corporal, vital, tá? Bom, é isso, gente. Deixa eu olhar aqui, bastante gente, gratidão, religare, HB Reciclagem, obrigada por estar aqui, Recortez, obrigada, Nancy, obrigada, Nancy, minha professora, obrigada, minha mentora, num curso que eu faço, psicanálise, deixa eu ver aqui, deixa eu correr rapidinho o chat, gente, que agora eu já falei tudo, eu tô no finalzinho, só vou falar a conclusão, Marcos, Sheila Alcântara. Oi, Sheila, tudo bom? Prazer ter você aqui. Espero que esteja ajudando todos vocês. Amanda, minha filha maravilhosa. Carlos, obrigada, já li sua pergunta, né? Se você tiver mais alguma, pode fazer, alguma questão, tá? Podem fazer, podem perguntar, pra gente encerrar, tá? Bom, então, a conclusão, gente, é que eu espero que essas informações possam ajudar vocês, tanto para quem está assistindo agora ao vivo, como para quem for assistir depois. Compartilhem com outras pessoas também, né? A nossa conclusão aqui é que, como vocês podem ver, não adianta querer soluções mágicas, né? Tudo isso é estabelecido durante uma vida toda e não adianta eu querer me adaptar a essa situação e sim querer transformá-la, né? Sair dessa situação que me agride, que me violenta, né? Para uma situação mais positiva para mim. E eu não vou conseguir fazer isso se eu negar, se eu fingir que não estou vendo, se eu desviar, né? Se eu criar desculpa para não ver. Eu só vou resolver a hora que eu olhar para ela de frente, a hora que eu tomar essa consciência e começar a me mobilizar para dar respostas diferentes, repetindo. Eu falo bastante essa frase em todas as lives porque é isso, tá? Respostas diferentes que vão mudar o seu comportamento e daqui a pouco a sua vida toda. Então, não ignore a situação. Olhe para ela dentro das suas possibilidades e vá querendo enxergar cada vez mais sobre ela para que você consiga mudá-la com o tempo, tá? Dentro dessas sugestões aqui que eu falei. Se não conseguir sozinha, procure ajuda. Todos os terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas estudaram muitos e muitos anos. Eu estudo até hoje mais de 30 anos, né? E como eu, muitos outros, para que a gente possa auxiliar vocês em todas essas questões e trazer essa cura emocional, né? Conseguimos isso sim dentro das terapias, atendo muita gente, eu já atendi muita gente durante a minha vida toda e vi todas essas curas acontecerem. Então, eu falo de coisas que eu vivi, que eu vivo na minha vida pessoal também, tá? Então, isso é possível, tá? Então, não existe mágica e sim trabalho, empenho e vontade, tá? Não negue a situação, vá em frente e mude. Para isso, então, a gente não deve negar, a gente deve elaborar, refletir para poder integrar tudo isso dentro de nós, né? Não somos perfeitos, mas a gente pode ser melhor a cada dia quando eu quero fazer isso comigo, né? Para a gente poder integrar, se livrar desse padrão nocivo, assim como outros também, esse padrão de autoviolência, de autoabuso, de autossabotagem, que não vai levar você a nada, né? Ou as pessoas que estão dentro desse padrão a nada, tá? Para você ter força dentro de você, como eu falei, e conseguir sair do padrão de repetição, de fixação, parar de repetir e ter uma vida feliz, plena, né? Do jeito que você quer, do jeito que você merece, né? A coisa é muito séria, é muito recorrente, principalmente nos dias de hoje, durante a pandemia, quando as pessoas estão mais dentro de casa, convivendo mais umas com as outras. Então, esses padrões são mais visíveis, tá? Mas não precisam continuar sendo repetidos, tá certo? O que existe, então, é um trabalho a ser feito, uma consciência a ser tomada, para refazer este caminho. E é possível, vejo isso há 30 anos, tá? E vejo as pessoas se fortalecendo e tendo caminhos muito diferentes, maravilhosos, às vezes até outros que elas nunca nem esperavam, tá? Então, o recado é assim, você merece ter uma vida feliz e plena, né? Em todos os sentidos.
quem está passando por essa situação ou quem não está. Todos nós merecemos ser felizes, todos nós merecemos ser acolhidos, bem tratados e tratar também os outros bem, né? E com respeito, com amor, com carinho, com atenção, para que a gente também receba isso. E se você fizer isso com alguém, com um grupo, e não tiver essa reciprocidade, mude, saia, faça escolhas melhores para você. Escolha pessoas e grupos melhores para que você possa ser mais feliz. É isso, gente. Tá certo? Bom, é isso que eu queria passar para vocês na live de hoje. Espero que tenha ajudado. Tô passando aqui rapidinho o chat. Só o Carlos fez perguntas. Se alguém quiser fazer alguma consideração, mais alguma pergunta, pode fazer. Se não, eu vou fazer o sorteio, né? Que eu fiquei de fazer um sorteio aqui de uma avaliação gratuita. Para quem não é meu cliente, está aqui na live. Eu vou fazer assim, gente. Como eu tô aqui sozinha, então tem a Karina. Karina, se você ainda estiver aí, você consegue fazer o sorteio para mim? Ou se você não puder, me dá um toque aqui que eu tento fazer. Eu vou fechar os olhos e vou bater o dedo onde parar. Eu vou depois me comunicar com a pessoa e dar essa avaliação. Eu acho que a Karina não tá aí, que me ajuda no suporte. Ah, Karina, não consegue. Ah, tá. Ok, eu faço por aqui então. Então, gente, ó, vou fechar os meus olhos aqui, vou bater aqui onde cair é o sorteado, tá? Ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Sheila Alcântara. Você foi sorteada, tá? Então depois a gente se comunica, você pode passar um WhatsApp para mim, no meu WhatsApp, que é o 011 981 710015, ou então eu puxo aqui o teu Instagram e a gente se comunica durante a semana, tá? É isso, gente. Gratidão por todos que estiveram aqui. Não tem perguntas, então eu vou encerrar. Depois, se vocês tiverem perguntas, pode colocar nos comentários. Ou comente o que acharam dessa live, se foi construtiva, se ajudou, se não ajudou. Porque o Instagram precisa entender que é legal, né? Que a live foi legal para vocês, para poder divulgar mais. E eu fico feliz, né, quando esse trabalho que eu faço é útil para alguém, né, que pode ajudar mais pessoas. Então, comentem depois ou agora o que vocês acharam da live, tá? Se ajudou. E aí eu vou pedir, depois eu vou colocar essa live no YouTube e vou pedir para vocês se inscreverem lá no meu canal do YouTube, que tá aí embaixo, na descrição aqui da live, e também nos posts, né, que eu anunciei na semana. Ativem o sininho, quem estiver lá no YouTube, porque aí, toda vez que eu tiver um vídeo novo, não faço só lives, eu faço vídeos também, né? Quando eu tiver um vídeo novo, vocês serão avisados. Sigam o meu Instagram, todas as quartas-feiras nós teremos essas lives dentro da websérie Saúde Emocional e Vibracional. Durante um bom tempo ainda vou fazer essas lives. Acompanhem todos os conteúdos, vou colocar vídeos também dentro da parte comportamental, evolutiva, né? Dentro de tudo que a gente fala, e acompanhem aí o nosso trabalho, tá? Se vocês precisarem de ajuda, dentro dessa questão de abuso, de qualquer outro, se quiserem trabalhar também a questão evolutiva, que eu trabalho também não só com a psicanálise, mas também com a psicologia da saúde, mas também com a psicologia transpessoal, né? Trabalho toda a parte existencial, evolutiva, também estou à disposição, tá? Vou deixar o WhatsApp, tá lá na bio, mas eu vou repetir, é o 011 981 710015. Tá bom? Gratidão a todos que estão aqui. Parabéns, Sheila, tá? Que você foi sorteada. E espero todos vocês na próxima live. Um beijo no coração. Gratidão por estarem aqui.